Era uma manhã tranquila em Boulder, Colorado, logo depois do Natal. Patsy Ramsey, ex-Miss, descia as escadas quando se deparou com o impensável, uma carta de resgate. 3 páginas datilografadas, exigindo um resgate exorbitante por sua filha de 6 anos, JonBenét. O medo a invadiu. Ela correu escada acima. O quarto de JonBenét estava vazio. Seu pior pesadelo tinha apenas começado. Patsy e John, seu marido, fizeram o que qualquer pai faria. Ligaram para a polícia. A notícia se espalhou rapidamente. Repórteres chegaram em peso. Uma busca frenética começou. A pequena cidade nas Montanhas Rochosas estava sob os holofotes do mundo. A casa dos Ramsey era um caos. Policiais, investigadores, amigos e familiares circulavam freneticamente, todos em choque. A casa, antes um lar, agora era uma cena de crime. Cada canto, cada superfície, minuciosamente examinada. A pressão para encontrar JonBenét aumentava a cada minuto. Os investigadores começaram a interrogar Patsy e John. Seu comportamento, sob imensa pressão, era analisado em detalhes. Algumas inconsistências em seus depoimentos foram notadas. A suspeita começou a pairar sobre o casal. A mídia, ávida por informações, alimentava o frenesi. Era como um circo midiático, uma versão real de A Próxima Vítima. A carta de resgate era longa, incomum para sequestros. O valor exigido, $118 mil, era estranhamente específico. O mesmo valor do bônus recente de John. Um detalhe que não passou despercebido. Especialistas analisaram a caligrafia, comparando-a com a de Patsy. As semelhanças eram perturbadoras. A suspeita sobre os Ramsey se intensificou. As autoridades começaram a acreditar que não se tratava de um sequestro comum. Parecia coisa de novela do Sidney Sheldon. Horas angustiantes se passaram. Então, uma descoberta terrível. Um policial, revisando a casa, encontrou JonBenét. Seu pequeno corpo estava escondido no porão. Uma cena de crime chocante. Uma pancada na cabeça. Um garrote apertado no pescoço. A notícia da morte de JonBenét abalou a comunidade. A busca se transformou em uma investigação de homicídio. O circo midiático aumentou. Quem faria uma coisa dessas? A pergunta ecoava em todos os cantos. Os olhos se voltaram para Patsy e John. A carta de resgate, o valor do resgate, o comportamento do casal, tudo muito suspeito. A teoria era que eles mataram JonBenét acidentalmente e simularam o sequestro. A pressão sobre os Ramsey era imensa. Eles mantiveram sua inocência, contrataram advogados e assessores de imprensa renomados. Uma batalha contra a mídia se iniciou. A opinião pública se dividiu. Alguns acreditavam na culpa dos Ramsey, outros achavam que eram vítimas de uma injustiça. Parecia um capítulo de Linhas Cruzadas. Com o passar do tempo, novas teorias surgiram. Alguns acreditavam na invasão de um intruso. Outros suspeitavam de John Mark Carr, um professor que confessou o crime anos depois. A teoria de Carr foi descartada. Seu DNA não correspondia às provas. No entanto, o caso evidenciou a complexidade da situação e como era fácil ser envolvido no mistério. Era como tentar desvendar um enigma da esfinge. Em 2008, uma reviravolta. Novas técnicas de DNA revelaram a presença de um homem não identificado nas roupas de JonBenét. O DNA não pertencia a nenhum Ramsey. Essa descoberta levou à exoneração oficial do casal. Finalmente, a promotoria os inocentou. Mas o caso não foi encerrado. A identidade do verdadeiro assassino permanecia um mistério. Apesar da exoneração, a suspeita continuou pairando sobre os Ramsey. A investigação policial, marcada por erros e possível má-conduta, deixou muitas perguntas sem resposta. Para alguns, os Ramsey ainda eram culpados. A tragédia expôs as falhas do sistema judiciário e o poder da mídia na formação da opinião pública. O caso Ramsey
se tornou um alerta sobre julgamentos precipitados e o peso da percepção. Como um daqueles casos de arquivo morto, a justiça parecia distante. O assassinato de JonBenet Ramsey permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana. Livros, documentários, programas de TV, a verdade continua obscura. O caso nos lembra que alguns crimes, por mais horríveis que sejam, podem nunca ser solucionados. A inocência perdida de JonBenet, eternizada em suas fotos de concursos infantis, continua a assombrar. Sua história é um alerta sobre os perigos da fama e as consequências de um mistério sem solução. A busca por justiça para JonBenet, mesmo décadas depois, continua. A esperança é que um dia a verdade venha à tona.